Olá, tudo bom? Vou te dar mais uma carona hoje, pode ficar à vontade. Espero que no final dessa breve viagem nossa, eu possa levar você a um fim proveitoso, eu também possa vir a crescer, né? Que a gente possa meditar na palavra juntos, crescer juntos na graça e no conhecimento. Uma grande importância para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu quero te dar um incentivo, mais uma vez, a isso, a meditar nas Escrituras, a ser um jovem, uma criança, um senhor, uma senhora, que se aplica às Escrituras, que se dedica à meditação na palavra de Deus. Nós temos algo muito rico em nossas mãos, a revelação de Deus na terra, através dessas palavras contidas nesse livro, né? E eu quero te convidar a não desprezar jamais isso, a sempre ter uma vida aplicada e meditar sobre isso, né? O próprio Jesus Cristo, em diversos momentos das Escrituras, ele mesmo diz, meditar nas Escrituras, lutem para meditar nisso, porque importa que vocês tenham nelas a vida eterna. Ele falou, meditem nas Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então é um incentivo à palavra de Deus, né? Eu quero te dar esse incentivo. E nós estudamos a Bíblia não somente para nós mesmos, né? Na epístola de Pedro, ele nos explica que nós devemos ser um homem que maneja bem a palavra da verdade, um varão aprovado para toda boa obra. Então a palavra de Deus nos capacita. E ela nos mostra Jesus Cristo, né? Que é o alvo de tudo que nós buscamos. Que ele é o fim, é o início, o meio, é cada segundo de cada coisa que nós buscamos, cada parte é Cristo, Cristo, Cristo sempre. E que você possa encontrá-lo, né? Cada dia mais na sua vida devocional, nas suas orações e meditação nas Escrituras. Eu quero falar hoje sobre Jesus Cristo, né? Vou tentar ser o mais breve possível e peço a Deus que nos dê graça de conseguir expor isso aqui, mediante o Espírito Santo, de uma maneira que venha a ser extremamente proveitosa para você e te incite cada vez mais a meditar nas Escrituras. O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Estou olhando para baixo assim, porque a Bíblia está aqui, tá? Mateus 27, 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero levar você a meditar sobre duas coisas nesse texto. A primeira delas, que a igreja jamais sofrerá o abandono que Cristo sofreu aqui. Em outras versões você vai encontrar, não porque me desamparaste, mas porque me abandonaste. O primeiro ponto é, a igreja jamais sofrerá esse abandono. E o segundo ponto é uma chamada a uma reflexão. Você tem se desesperado quando você vê seus próprios pecados? Vamos à primeira. Nós podemos observar em Gálatas, no capítulo 3:13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo dizendo assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele foi feito maldito. E não simplesmente porque olhavam para alguém que estava pendurado numa cruz. Na época, né, essa punição era dada aos piores criminosos da face da terra. Aos assassinos mais hediondos, às pessoas que mais geravam problemas para a sociedade romana da época. Então a cruz ali era para bandidos terríveis. Mas não somente esse aspecto natural da cruz, mas o aspecto mais profundo da cruz é o que é nos relatado em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ao longo do capítulo 53 todo, fala sobre o castigo do Messias que viria. Então o que ocorre? Cristo viveu nesse mundo sem pecado. Ele viveu nesse mundo, ele era o único justo verdadeiramente. Ele, desde a sua infância até a sua vida adulta, ele foi um homem que viveu de maneira perfeita, de maneira justa, de maneira correta. Ele agradou a Deus em dois momentos. Deus falou de maneira audível, do alto dos céus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Na segunda vez: este é meu filho amado, a ele ouvi. Em duas vezes, Deus expressou a alegria que tinha em Cristo, na sua existência. Cristo era a alegria do Pai. Ele era a alegria, ele é ainda hoje. Ele é a fonte de maior alegria. Ele gera sorrisos nos lábios de Deus. E Deus gera sorrisos nos lábios de Cristo. Há uma comunhão perfeita entre Cristo e Deus. E quando Cristo veio como homem nessa terra,
Cristo constantemente estava em intimidade com Deus. Ele era íntimo do Pai. Em vários momentos, Cristo se pegava em momentos de oração, meditação nas Escrituras, aplicado na obra de Deus. Cristo era um homem conectado com Deus constantemente. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo é assustador. Porque quando nós vemos ele naquela cruz, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? O que a palavra nos diz? Jesus, na hora que ele disse isso, ele citou Salmo 22:1. Davi profetizou isso através de um salmo. O Messias gritaria aquilo ali. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Aí eu te faço uma pergunta. Algum de nós poderia chegar diante de Deus e dizer, no momento do nosso desamparo, por causa do pecado, e dizer, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou? Não. Porque o nosso castigo, se formos castigados por toda a eternidade no inferno, ele é justo. Ele é justo porque somos injustos. Ele é justo porque somos pecadores. Ele é justo porque somos dignos de intensa punição. Todos pecamos e somos carentes da glória de Deus. Nós não somos, vamos falar assim, não é de direito a glória de Deus. Nós carecemos dessa glória, nós precisamos, é uma necessidade nossa, e não um direito. Todos pecamos, então nossas punições, vindo da parte de Deus, que sofreríamos, igreja sofreria, mas aqueles que estão perdidos e que não serão salvos, irão sofrer essa justa punição. Agora Cristo não. Cristo foi punido injustamente no meu e no seu lugar, se é que estamos em Cristo. Cristo foi punido pela igreja. Então a primeira parte do que eu quero te dizer, o abandono que Cristo sofreu, estando ali na cruz, constantemente na presença de Deus, de repente ele se viu desamparado, nas mãos de homens perversos, marcado, maculado. Não que ele foi o cordeiro sem mácula, entenda o que eu estou te dizendo. Não é que ele se tornou um cordeiro sujo, não é isso. É que sobre ele foi lançada a nossa podridão. Então ele se viu imundo, ele se viu maldito ali naquele madeiro. E ele percebeu a rejeição de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi o único digno de dizer isso para Deus, porque ele era justo. Agora, aquele abandono que Cristo sofreu, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aquele abandono que Cristo sofreu, nós jamais sofreremos, se é que somos igreja de Deus, se é que somos filhos de Deus verdadeiramente. A igreja jamais sofrerá o abandono que Cristo sofreu. Você sabe por quê? Abra sua Bíblia, Isaías 53:5. Isaías, capítulo 53. Vou ler somente o versículo 5, mas eu te incentivo a ler todo o capítulo, a partir do 52. O Isaías foi o profeta que mais falou do Messias em suas profecias. Dentre os profetas do Antigo Testamento ali, é o que mais falou do Messias. E o capítulo 53 de Isaías é um dos mais citados sobre o Messias. No versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ouça bem isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa, irmão? Que paz é essa? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Olha o que a palavra nos diz. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que eu te digo que o abandono que Cristo sofreu, a igreja jamais sofrerá? Porque naquele sacrifício que ele fez na cruz, em ter morrido pelos pecados da igreja, em ter morrido pelas suas ovelhas, ele prestou um sacrifício tão grande que reconciliou aqueles homens que hoje fazem parte da igreja, que hoje são servos dele, que hoje são filhos de Deus, nascidos de novo. Ele capacitou eles a serem filhos de Deus, reconciliou eles, dando paz entre eles e Deus. Você vai verificar em Romanos, no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 7, Romanos 8:7, que Paulo diz assim: por isso o pendor da carne, ou os desejos da carne, ou a mente, o centro das vontades da carne, são inimizade contra Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus e nem mesmo podem estar. Ou seja, todo homem não nascido de novo, ele é um inimigo de Deus. Ele está morto em delitos e pecados. Ele afronta Deus dia a dia. Só o fato dele respirar, um ser completamente caído,
um ser completamente marcado pelo pecado, só o fato dele respirar já é uma afronta contra Deus. Ele é inimigo de Deus. A mente humana é inimizade, é a própria inimizade contra Deus. Você quer ver um exemplo disso? Vamos supor que você é uma pessoa que acessa muito pornografia. Muita pornografia. E você é viciado nisso. E você é uma pessoa que tem pensado nas coisas de Deus até de certa forma. Tem pensado em Deus, tem feito parte de uma igreja. Eu vou te mostrar uma coisa. Você é uma pessoa dominada pela pornografia. Quando tem alguém do seu lado, você não tem coragem de abrir o site pornográfico. Sua mãe, sua esposa, suas filhas, seu filho, seus amigos da igreja. Você não tem coragem de abrir a pornografia no seu computador diante deles. Mas quando você se sente sozinho no seu quarto, você tem coragem de abrir. E o que a palavra nos diz? Se eu for ao mais profundo abismo, Deus ali está. Se eu for ao mais alto céu, mais alto monte, Deus também ali estará. Ou seja, Ele está em todos os lugares. Ele vai ver tudo que eu faço. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando eu me sinto sozinho, não importa Deus estar na minha presença, Deus está próximo de mim, não importa Deus estar vendo o que eu faço. Por quê? Eu sou completamente inimigo dele, eu não me importo com o que ele pensa. E eu faço as coisas para afrontá-lo realmente, os meus pecados são afrontas a ele. Mas quando tem a minha mãe perto, alguém entra no meu quarto rapidamente, eu desligo a internet, eu mudo a página. Você faz isso? Quantos de nós já falhou dessa forma, irmãos? Quantos de nós perdidos olhamos para Deus, e não só pornografia, vamos falar de outras coisas. Você é uma pessoa extremamente mal educada com as pessoas na rua, mas se seus irmãos da igreja, ou sua mãe, seus familiares estiverem perto e perceberem que você foi mal educado, tratou as pessoas falando palavrão e tudo, você vai morrer de vergonha. Mas como não tem ninguém que te conhece, você não se importa que Deus está vendo. Isso reflete a sua inimizade com Deus. Então é isso. Jesus Cristo, na sua morte, reconciliou-nos com Deus. O castigo que nos trouxe paz com Deus estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos. Né? Então, o abandono que a igreja sofreria, Cristo sofreu no lugar dela. Então, jamais você será abandonado por Deus. Jamais. A Epístola de Judas nos diz que somos preservados por Ele, que somos guardados. O próprio Jesus Cristo, no capítulo 6 da carta de João, do Evangelho de João, nos diz que Ele dá vida pelas ovelhas e ninguém poderá arrebatá-las de suas mãos. Ou seja, não é que a igreja não sofrerá nessa terra. Não é que esse abandono representa um sofrimento nessa terra, porque a Bíblia já nos diz, nesse mundo nós teremos aflições. Mas o abandono que nós não sofreremos nós seremos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos. Jesus Cristo trouxe paz entre nós e o nosso Deus. E graças a Deus por isso. Glorificado seja o nome de Cristo por isso. Né? Segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Você se desespera quando peca? Nasce dentro de você um sofrimento quando você se vê pecando contra Deus? Jesus Cristo naquela cruz, quando Ele se viu distante da presença de Deus, quando Ele se viu Deus rejeitando Ele por Ele estar com nossos pecados sobre Ele, Jesus Cristo se desesperou. Deus meu, por que me desamparaste? Eu digo a vocês, nós não somos dignos de dizer para Deus o que Jesus disse. Porque a igreja jamais sofrerá aquele abandono. O abandono que a igreja pode sofrer de Deus é um abandono justo, é um abandono digno, é um abandono de um Deus justo contra um povo injusto. Ele é completamente justo se formos abandonados no inferno, se formos abandonados à própria sorte. Mas o abandono que Cristo sofreu foi um abandono injusto, para que eu, sendo injusto, fosse justificado. Então eu te pergunto hoje, você que se considera salvo, você que se vê na sua vida boas obras, você que vê reflexos da fé verdadeira sendo emanado da sua vida, você que vê frutos, bons frutos de arrependimento na sua vida. Quando você peca, você olha para os seus pecados e sofre por causa deles? Você diz como Paulo, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo viveu sua vida da sua infância até aquele momento. Em nenhum dia Ele não viveu em intimidade com o Pai, mas naquele momento na cruz, Ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Deus não pôde continuar sobre o filho dele naquele momento.
Deus não pôde manter a intimidade. Qual que é o salário do pecado, irmãos? A morte. O que faz separação entre nós e o nosso Deus? O pecado. O nosso pecado foi lançado sobre ele. Naquele momento houve um desvínculo de intimidade. Um desvínculo de Deus sobre Cristo. O desvínculo do Espírito Santo, melhor dizendo, sobre a vida de Cristo. Ele não pôde manter-se ali, sobre a pessoa de Cristo. Ele teve que sofrer aquela amargura, aquele abandono, aquela punição justa sobre alguém injusto, por causa de um pecado, por causa dos nossos pecados. Eu quero te alertar para isso. Você precisa olhar para o seu pecado como algo terrível. Você não pode encarar o seu pecado como muitos dizem aí. Ah, o meu pecado foi só um acidente. Meu pecado foi só uma doença. As pessoas olham o pecado como se fosse um resfriado. O pecado é algo terrível, irmãos. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, versículo 8 ao 10. Tiago nos dá um conselho que nós devemos segui-lo sempre. Sempre. Tiago capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhe-se diante de Deus. Não aceite que simplesmente, eu peco mesmo, eu sou falho. Não fique aceitando essas coisas. Não fique olhando para você como um pobre coitado. Não encare seus pecados como pequenas travessuras, que não são. Seus pecados são crimes. E mesmo você, que esteja me assistindo nesse momento, que é salvo, que é justificado em Deus, que tem visto em você, tem testado a si mesmo, examinado a si mesmo e visto que você está na fé, mesmo você, quando pecar, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Você não pode olhar seu pecado com desdém. Encare seu pecado como ele é, como Paulo encarou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma outra passagem, 2 Coríntios 7, abra sua Bíblia lá, 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8, a palavra nos ensina assim: Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O meu incentivo não é que você fique triste, coitado de mim, não é isso, uma tristeza como os parâmetros desse mundo em que vivemos, mas que a sua tristeza seja uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza que Paulo fala aqui, contristados para arrependimento, contristados segundo Deus. Houve sofrimento em você quando você pecou, e isso é muito bom, porque o dia que você começar a olhar para o seu pecado e rir dele, a grande probabilidade é que você nunca foi salvo na sua vida. É que você hoje é um simpatizante da fé cristã, compreende coisas com sua mente, seu entendimento, até acredita que tem alguma coisa de espiritual sobre ti, mas um verdadeiro crente, ele se arrepende hoje, se arrepende amanhã, se arrepende depois de amanhã. Um verdadeiro cristão, ele compreende que se arrependeu dos seus pecados da semana passada. Quando ele se recorda dele, ele fala que foi um crime contra Deus. E não gera alegria nele. Eu vejo pessoas às vezes dando testemunho de pecado, falando que pecou, que falhou alguma coisa, e rindo. Rindo das suas falhas. Rindo porque tratou alguém mal. Nossa, ri daquela situação. Pequei, não sei o que. Gente, pecado tem que trazer tristeza no seu coração. Mas não uma tristeza segundo o mundo. Uma tristeza que te leve ao arrependimento. Pecado, queridos, pecados não são marcas de guerra. Pecados não são cicatrizes, marcas de guerra que você deve, isso aqui foi na batalha. Não, pecados não são marcas louváveis. A minha mentira não deve ser contada, eu devo confessá-la com choro, com tristeza, porque foi por causa daquela mentirinha minha.
foi um dos pecados que Cristo foi para a cruz, se é que eu estou em Cristo. Então quero te levar a essa meditação, não simplesmente para deixar você com pesar, com peso. Não estou indo contra aqueles que entendem que Deus lançou seus pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra. É verdade. Pecados perdoados são esquecidos por Deus, mas em que sentido? Não é que Deus perdeu a memória deles. Não é que houve uma amnésia na sua mente ou na mente de Deus. Mas é que Ele não traz mais a culpa desse pecado sobre você. E nem você perde a memória. Mas a questão é quando é lançado no mar do esquecimento, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, é para trazer condenação sobre você. Porque esses pecados já foram punidos em Cristo. Eu torno a te dizer, se é que eu e você estamos em Cristo. Porque se não estivermos, o que vai nos restar no fim de tudo é o abandono de Deus. E um abandono justo. Ele nos abandonará a nossa própria sorte no lago de fogo e queima para todo sempre. Então, o meu incentivo a você nessa manhã é que você possa observar a pessoa de Cristo e engrandecê-lo cada vez mais por ter sofrido o desamparo e o abandono que você merecia sofrer, algo que ele não merecia. E para olhar para o seu pecado também da maneira correta. Toda vez que você falhar contra Deus, você precisa se prostrar diante dele, como o Tiago nos falou, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Nós precisamos ter uma vida de cada vez mais nos humilharmos aos pés do Rei. Nos humilharmos quando mentirmos, nos humilharmos quando tratarmos alguém mal, nos humilharmos quando formos arrogantes. Uma vida de arrependimento, uma vida de arrependimento. É isso que Deus quer de você e de mim. Uma vida constante de observância das Escrituras e aplicação em nossas vidas, para que sejamos verdadeiramente cristãos que se arrependem dos seus pecados e não que tratem seus pecados como meras travessuras de criança. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Deus possa trazer essa palavra no seu coração de maneira tremenda, que essa semente venha brotar e que você seja um cristão cada vez mais semelhante a Cristo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Essa é a nossa meta nessa vida, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa corrida da fé. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima, se Deus quiser, fique na paz. Tchau.